Como nós falamos aí que iremos procurar, iremos terminar antes das 10, acreditamos que iremos conseguir, ok? Que assim seja um tempo oportuno para você regressar ao seu lar, pegar os seus pequenos. É sempre bom, se você tiver com quem deixar as suas crianças, não traga para a igreja. A gente tem aí essa condição de sustentar algumas poucas crianças para não fadigar o pessoal do Ministério Infantil, que já tem uma escala em todo o culto, entendeu? E o Ministério Infantil também precisa estar, muitos deles são casados, precisam estar aqui. Então que seja um momento para todos. Vamos lá? Amados, um prazer estar aqui mais uma vez, ao 9º mês, desse ano 2024. Acredito que muitos de vocês não devam ter faltado aí o culto de casais, pois o número é o mesmo. A minha vontade é que a gente comece a multiplicar e já ir para cima nos cultos de casais. Amém, pessoal? Eu me lembro que teve um ou dois que foi assim, Um ou dois que foi assim, pessoal, o casal para cima. Eles não gostaram muito, não voltaram, Fazer o quê, Vamos lá. Hoje eu tenho um tema para vocês bem bacana aqui. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui, qual é um casal que está aqui hoje que se identifica como empreendedor, tanto você quanto ela? Os dois são desafiador para empreender. Só tem um ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caramba, já aumentou o número agora. Oi, gente, está quase 50%. Que bacana, hein, Kelly, vê-lo aqui, hein? Legal, Deus abençoe. Empreendedorismo, quem é o casal aí? Agora, deixa eu perguntar, de repente, talvez não foi uma boa falar do casal em si, era para ter guardado para o final, mas qual a mulher que acha que o marido é um empreendedor? Qual a esposa que acha? Então já levantou a mão nos 50%. E qual o marido que acha que a esposa é empreendedora? E caramba, que legal, legal. Agora, qual o casal que os dois são empreendedores? O número reduziu, Então vamos lá, para a gente abrir mais uma aspas aqui, entre um casal tem sempre aquele que é de dia e o outro é da noite. Resumindo aqui, aquele que é acelerado e aquele que é devagar, Aquele que é sanguíneo e aquele que é melancólico. Vamos lá, do seu casamento, quem é a pessoa parada, melancólica, que demora muito, faz cálculo, a calculadora não vai mudar porque ele apertou 10 vezes, mas ele continua falando, não, você tem que abaixar esse número. Quanto que é 10 mais 10? 20, aí ele fica, não, vou fazer aqui de novo, ele quer que dá 19,5, Ele é devagar. Enquanto tem um acelerado, fala 10 mais 10, ele já está lá fazendo 20 já, Quem é acelerado, levanta a mão do casal, quem é acelerado? Vamos lá. Agora, quem é o lento do casamento aí? Poxa, tem marido que levantou a mão dizendo que é acelerado e a esposa do lado não levantou a mão nem por um nem por outro. A mulher está morta. Vamos lá. Quem é o acelerado, levanta a mão de novo. Beleza. Confirma isso, quem está do lado? Confirma? É ela mesmo? É ela? Quem é o lento? Agora levanta a mão. Aleluia. A irmã pegou um elevador e levantou o marido. Olha só, o marido é tão lento que a esposa teve que ajudar ele a levantar a mão. Foi ou não foi, irmã? Acertei? Não foi carne nem sangue. O marido foi levantar a mão e não aguentou, ela pegou assim, Bom, a nossa intenção hoje é um pouco do lado empresarial, um pouco do lado de uma vida de prosperidade, de sucesso, melhor dizendo, porque muita gente confunde a prosperidade, acha que é muito dinheiro, Mas a prosperidade, na verdade, é uma vida resolvida, onde se há uma ausência de necessidade, Então eu quero soltar um tema para vocês nessa noite de hoje, que se tiver algum casal que possa decifrar o que vai vir ali, vamos lá, quem está aí? Fica de pezinho assim um pouquinho, legal. Qual é o nosso tema de hoje? Tem algum casal aí de milhões? Você deve estar olhando milho, pastor, não, milhões, Quem é um casal de milhão? Pega a mão do seu parceiro e fica de pé. Deixa eu ver se você sente assim. Jesus. Pastor, se fizer pamonha eu levanto, mas um milho não. Beleza? Só a pastora Delmara que não ficou de pé. Vamos lá. Você se considera um casal de milhões? Por qual o efeito? Em qual área da vida de vocês? Você se considera um casal de sucesso? Sim ou não? Você não vai mentir aqui, irmãos? Considera um casal de sucesso? De verdade? Sucesso familiar, sucesso conjugal, sucesso espiritual, sucesso profissional? De verdade? Já tem gente balançando a cabeça assim, Podeis sentar, por favor. Então o nosso tema hoje é casal de milhões. Bom, você nunca mais vai comer o milho da mesma forma.
ao colocar na panela, agora você vai refletir, sempre você vai lembrar de você. Quero trazer alguns textos hoje que me dá ênfase a ministrar essa palavra. Quero trazer a experiência de um personagem bíblico para isso também. Como é que eu montei esse sermão aqui? Eu recebendo um casal em nosso gabinete, eu vi que, mesmo sendo pouca idade, uma idade jovial, onde está livre ainda de filho pequeno, então você atribui o quê? Sexo todo dia nessa casa, nesse casamento, né? Observando que a parte financeira deles também é uma parte no qual colabora, faz a potencialização da colaboração para que algumas outras áreas sejam diminuídas do seu parceiro e, se não vigiar, deixar que a ausência financeira ou a discrepância do financeiro, né? Por exemplo, ele ganha muito, ela ganha pouco. Por exemplo, ele que trabalha na casa, ela é do lar, né? E o marido não enxerga isso como um trabalho também. Isso pode causar um dano estrutural ao relacionamento e uma possível checagem para também um divórcio. Então, olhando por essa ética de uma experiência vivenciada há pouco tempo, eu montei essa mensagem. De lá para cá eu venho pensando sobre isso, porque na minha cabeça é o seguinte, meu irmão: problema da dívida, estou recém-casado, problema nenhum, e vai ignorando, come o que tem, etc e tal. Mas um casal me mostrou que é possível separar-se, divorciar-se, se uma parte ou outra não souber relevar a outra, nem impulsionar a outra. Vamos lá, diz assim a Escritura no Salmo de número 128, verso 1, por favor. Salmo 128, verso 1, permita-me ler. Salmo 128, verso 1, beleza? Verso 1 ao 6, Salmo 128, verso 1 ao 6. Esse computador, ele está defasado? Eu tenho reparado que está um pouco lento a mídia. É o computador? Não? Então é quem monitora. É o computador? Então faça uma vaquinha e compre outro. Como é feliz. O irmão lá de cima falou: pastor, o problema está aqui. Aí me levantou o Russo, a Duda, me levantou uma quadrilha ali da mídia, irmão. Uma milícia ali da mídia, dizendo: é o computador. Irmão, vou dar mais não. Eu comprei um laptop uma vez zerinho, não cheguei a usar nenhuma vez, joguei na mídia da igreja. Todos os computadores e as televisores que eram da minha casa, da loja, está tudo espalhado na igreja. Uns nem funcionam mais, tanto tempo que tem. Agora é com a mídia. Russo, tira aquele computador da sua casa que eu sei que é bom. Diz assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Texto bem falado, texto bem conhecido por todos, e também um texto bem atual, no qual já devo ter pregado aqui, não muito tempo, bem recente. Só que eu quero trazer ele de outra ótica, aplicando dentro dessa temática que nós trouxemos aqui. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2, você desfrutará do seu trabalho e será feliz e também será próspero. Beleza? No verso 3 diz assim: sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Essa é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Que o Senhor te abençoe de Sião e você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos e paz sobre esses dias, sobre a sua casa. Palavra de Deus para nossas vidas. Eu quero que você faça um paralelo com o verso 1, por favor, e o verso 4. Veja se eles dizem a mesma coisa. É como se pegasse um cachorro quente. O que tem no cachorro quente? Uma base do pão, ok? Uma base do pão. E o que tem embaixo? A outra base, formando duas bases para sustentar o que está dentro. Em si, quando você come um cachorro quente, qual a parte mais gostosa? É o recheio. Então, para você usufruir do recheio, você não pode perder as bases, senão você não consegue segurar. E olha o que o texto diz de base para a gente aqui, por favor. No verso 1, por favor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. E olha o que ele diz no verso 4 também. Essa é a bênção para aquele que teme ao... Então, tenho duas bases do cachorro quente aqui, do hambúrguer. Queira você colocar o seu lanche preferido. Então, tem uma base, o temor do Senhor, a base de cima. E no verso 4 também o temor do Senhor, a parte de baixo. Só que no meio tem um recheio, o cheddar, o queijo, a calabresa, o ketchup. Tem alguém, o Marcos já está assim, ó. Meu Deus, né? Tem a carne dupla, aquela carne do larica, suculenta, aquela carne artesanal, né? 180 gramas de carne. Qual é a maior grama do seu larica lá? 170. Será que depois desse comercial aqui, nessa merchan,
vai ter tempo da galera lanchar ali com 170 gramas de carne suculenta, varão carnudo, Então, quando você quer saborear uma carne suculenta, eu gosto de um lanche que ele tem lá, eu esqueci o nome, mas tem tempo que eu não como, Larica. Aquele que tem aquela queijo bola, qual é o nome daquele lance? Larica cheese. Tem que até, tá bem aperfeiçoado para falar, porque o negócio, o tanto que é esquisita a pronúncia, também é gostoso, viu? Larica cheese, coma esse, irmão. O negócio gostoso, é um queijo bola que tem lá, E quem come fica igual a... Vamos lá, também tem outro aqui, gente, aqui o que não falta é hambúrguer. Aqui tem especialidade, se quiser carne vai para lá, se quiser frango vem para cá. Aqui, tem o senhor Franguito, pessoal. Se você gosta de um hambúrguer de frango, olha quanta merchan. Se você gosta de um hambúrguer de frango, irmão, é o Franguito. Se você chegar na mesa para comer um franguito, você venceu vários obstáculos. Pastor, que obstáculos é esse? Tem que pegar taquaral, descer. Franguito é perfeito, uma culinária maravilhosa. O cara está quase igual a rebota está recheado. Está quase igual a franquia do Outback lá. O cara tem costela, tem coxinha de frango, do nível do Outback é o melhor. Então, quando você pega esses dois irmãos que nós temos aqui em nossa igreja, que trabalham com lanchonete, têm os seus lanches, suas próprias marcas, dá para entender que o que faz eles vender, o que faz eles saborear e chamar atenção é o propósito de dentro. Por exemplo, que eu também gosto, no Franguito lá tem um lanche que tem um frango empanado, que é uma delícia, também com bacon. O bacon dele é o bacon de outro mundo, não é um bacon normal, o bacon daquele cara é especial. E ele tem um cheddar também, tem um negócio, mas é maravilhoso. O lanche do Franguito, diferente do nosso amado lá, que é mais ponderado, do Franguito você tem que colocar uma luva, não é isso? Continua assim? Você tem que colocar uma luva, meu irmão, você vai lutar com o hambúrguer, você bota 2 luvas para comer um negócio. Mas quando a gente olha, que eu já saboreei os dois, quando a gente olha o que tem dentro, as bases que sustentam esse pão, esse lanche, são as bases do pão, em cima e embaixo. E o que a gente aprende com o texto aqui? O temor em cima e o temor embaixo. O temor na entrada e o temor na saída. Agora eu quero convidar a você a ler o que diz o verso 2. Você desfrutará do seu larica. Você desfrutará do seu hambúrguer, você desfrutará do seu trabalho e será feliz e também será próspero. Qual a palavra que nós terminamos? Diga próspero. Mais uma vez bem alto, próspero. Então o que me faz eu ser próspero? O que me faz eu consolidar uma carne boa no sanduíche? A tampa que está em cima, o temor do Senhor. E ele faz promessa dizendo que o homem, tudo começa com o homem, tá? Ele será feliz e também será próspero. Aí ele vai colocar uma coisa aqui absolutamente verdadeira: sua esposa será como uma videira frutífera que floresce no seu lar. Irmão, há um símbolo na videira para Israel que é um sinal de uma vida abundante. Então, quando o homem teme ao Senhor, o que está no meio do sanduíche? A esposa. Quem quer comer a carne? Quem quer comer a carne do hambúrguer, irmão? Quem quer comer a carne do hambúrguer, irmão? Quando você tem temor de Deus, a carne está te esperando, irmão. Aí ele diz aqui, que a sua esposa é como uma videira frutífera. Então, a videira é sinônimo de plenitude de vida ou de abundância. O que faz um casal se potencializar? Na colocação da palavra, na numerologia dela. Quando o homem teme a Deus, a esposa do lado dele se torna abundante. Por quê? Porque esse telhado é um telhado onde há a bênção de Deus, o temor de Deus. A mulher se torna uma mulher especial, que tudo que ela faz dá certo. Porque se o homem não temesse a Deus, ainda que ela fosse abundante, seria um desnível. Ela ia levar a casa e ele ia ser um Maria mole. Então, se esse homem não tem um temor de Deus, a mulher luta sozinha, parece que nunca vence. Se torna aquelas mulheres cansadas, que a vida inteira está lutando e o homem não se movimenta. Então você vê que compõe um ou outro, não tem como só. Se você quiser comer somente o pão, você vai na padaria, não vai na hamburgueria.
Então não adianta somente a mulher fazer, né? O homem tem que fazer, ele é o cabeça, ele é o telhado. Aí o texto diz que quando o homem teme a Deus, ele vai ser próspero, e não vai ser só ele, todos da casa irão prosperar também. E a prova é isso, que a mulher é uma videira frutífera que floresce no seu lar. E tem mais, filhos. Quem já tem filhos aqui, por favor? Quem terá filhos aqui? Ok? E o texto diz ainda, aqueles que já têm e aqueles que terão. Olha que palavra gostosa. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce no seu lar. Seus filhos serão como broto de oliveira. Sabe o que significa broto de oliveira em Israel? Frutificação. O que o texto diz? Os filhos vão frutificar, a mulher vai prosperar, vai progredir, vai crescer. Tudo isso com base em quê? Se essa casa tem um sacerdote que teme a Deus, se essa casa tem um homem que é a base dessa casa, esse homem é um homem de sucesso, a família é uma família de sucesso, e os filhos serão filhos de sucesso. Não adianta só você falar assim, eu enriqueci. Seria uma vergonha para você que venceu na vida, que tem um filho que não termina nem o 2º grau. Aí você fala, eu sou um doutor, eu sou um bacharelado, eu sou um mestrado, e teu filho é analfabeto. Seria uma discrepância. Ou seja, a informação só foi para você, mas o texto diz que não, que tudo aquilo que você faz, a sua esposa vai fazer melhor ainda, e os seus filhos farão ainda melhor do que você. Tem alguém comigo aí, não? Por que eu digo que seus filhos farão melhor do que vocês? Porque são épocas, né, irmãos? São épocas de descoberta. A faculdade de 20 anos atrás não é a faculdade de hoje. Muito mais ciência se descobriu muitas outras coisas. Então, a intenção é que, tudo bem que você tem uma experiência de vida, mas que o seu filho entre em uma sala de aula para ouvir muito mais do que você ouviu há 30 anos atrás. A informação já é outra hoje, a ciência já se multiplicou muito. Então essa é a promessa de Deus de uma vida próspera, de um casal, como a gente tem o título de milhões, é que o marido assuma o lugar dele, para que a esposa também possa prosperar nesse lar, ser uma mulher abundante, e que os filhos também possam ser filhos no qual possam ser prósperos e possam frutificar, irmãos. Qual o orgulho do pai e da mamãe? Filhos que frutificam. Vai dizer que você é pai e mãe não fica cochichando assim, não. Caramba, meu filho passou na faculdade, meu filho passou na autoescola, caramba, tem empresas brigando pelo meu filho. Você não fica orgulhoso não quando um filho teu dá um passo de sucesso? Tem alguém comigo aí não? Isso é o papel de quê? Às vezes as pessoas contemplam o filho e falam, um menino bom, irmãos, uma fruta não cai muito longe do pé. Se tem uma manga caída é porque existe um pé de mangueira ali perto, irmãos. Então se o filho está decolando, a base é de quem? Embora que você possa pregoar, louvar, bater palma pelo esforço dele, mas a base é quem? Com quem ele mora? Quem é o estímulo? Quem é o incentivador? E esse pai que está incentivando, a manga está aqui, o pé de manga está aqui, e esse pé de manga recebe a fotossíntese de quem? Quem é que manda a fotossíntese para essa árvore? Então, quando o cara tem temor de Deus, é uma escada, irmãos. Quem está embaixo vai querer subir a vida inteira, entendeu? Está comigo aí, não? Dá um glória a Deus no seu lugar, por favor, vai. Então, o homem, ele precisa ser a base do temor de Deus, para que a mulher seja uma mulher frutífera, abundante, e os filhos possam compactuar com a frutificação. Então dá para ter uma visão do qual serão seus filhos? Quem consegue enxergar os seus filhos já prósperos, fecundo, frutificando, arrebentando a boca do balão? Diga assim, eu terei muitas notícias boas dos meus filhos, da minha casa, da minha sucessão. E esses salmos aqui não deixam a gente imune de nada. A gente está falando de 2 gerações próximas da gente, que provavelmente a gente fala assim, não, eu quero ver pelo menos os meus filhos crescer. Só que a Bíblia diz assim, está pedindo um pouco. E olha como é que ele termina o salmo dizendo, se você tiver o temor de Deus, que você viva, verso 6, por favor, que você viva para ver os seus. Você está com 2 gerações, não, quero ver, meu papel cumprido é eu ver o meu filho se dando bem. Só que a Bíblia está dizendo assim, isso não é o que Deus quer. Deus quer que você chegue até nos seus netos, que você viva aquilo que Jó viveu, abundância de dias. Está comigo aí não? Então tudo depende de quem? Do temor que esse homem tem. Você é a base, homem. Levanta a mão todos os homens da igreja. Você é a base do sucesso da sua casa, cara. Não tem como, irmãos, você sendo um cara tão bom, a tua esposa ficar paralisada, não te acompanhar. E um cara bom impulsiona a esposa, irmãos. Um cara bom impulsiona a esposa. Eu acredito que, pode abaixar a mãozinha, eu acredito que, quando eu perguntei aqui quem era a pessoa
de mais esperteza aí no relacionamento, a pessoa mais impulsiva, até mulher levantar a mão. Eu não vou tirar o louvor da sua credibilidade não, minha irmã, mas biblicamente deveria ser o seu marido. Biblicamente deveria ser você. A Bíblia chama você para ser o cabeça. É bom que vocês sentem e não, você, mulher, não perca o que você faz, mas o marido se acelera um pouquinho, dá para pisar um pouco mais nesse acelerador aí, irmão, para chegar a um nível de estar igual, ou, e esse modo de ser mais do que ela, não é você colocá-la no teu pé, fazer ela de chinelo, não, é você literalmente ser uma folga para sua esposa, é você dar uma folga para ela, dizer, deixa que eu faça as coisas mais significantes, mais importantes, ok? Porque o papel dela não é esse de estar acelerado lá na frente, o papel dela é auxiliadora. Mas ela não vai perder o valor dela não, se você acelerar não. Se ela é uma mulher sábia, ela vai amar isso. As mulheres estão entendendo aqui, não? Então levanta a mãozinha para dizer o que eu estou falando, se não é certo. Levanta a mãozinha, senão teu marido vai ficar uma lesma a vida inteira. Levanta a mãozinha lá em cima. Agora fala assim, fala a Deus. Não é bom o marido chegar e pagar as suas contas também? É ou não é? Vamos lá. Há um desequilíbrio quando às vezes mais se precisa, né? Nem todos os casais, por exemplo, eu já peguei pessoas no qual casaram com a pessoa e ganharam um salário de 10 mil, mas aí a empresa mandou embora e a esposa que ganhava 2.500 a condição de o marido ser mandado embora, a esposa agora se tornou o maior salário da casa. E há uma controvérsia em que a esposa não soube agora tolerar esse momento, essa fase, impulsionar o seu parceiro, ou também vice-versa, ok? O homem também impulsionar, porque há casais que começaram muito bem, mas no meio da caminhada, por exemplo, eu estou falando de lado financeiro, mas pode vir uma enfermidade, você casou com teu parceiro cheio de saúde, mas no meio do caminho, ele ou ela sofreram uma defasagem, uma parte da sua condição física não está muito boa, e agora é a hora do cônjuge, ok? Reerguer o seu parceiro, bater no peito, aí sim dizer, eu vou assumir o controle desse negócio agora, como eu falei há um tempo aqui agora, quando a mulher, ela não quer se sentir aqui, domina a casa, aqui tem o maior salário na casa, mas em caso de uma necessidade, enfermidade do parceiro, ou um caso de desemprego, ela deve sim assumir. Ela deve falar, amor, você sustentou a casa a vida inteira, agora eu tenho um prazer de ajudar nisso aqui. Nesse caso específico, é legal. Também tem algumas outras discrepâncias em que a gente vê as pessoas autossuficientes. Por exemplo, o marido começou a prosperar. Lembra que nós iniciamos falando do temor do Senhor? Quem lembra disso? O temor do Senhor. Aí o cara começa a prosperar, agora ele fala assim, para que Deus? Você já tem um travesseiro. Irmão, você tem travesseiro, mas não tem sono. Então, alguns casais se perdem. E como é que o hambúrguer da carne vai embora? Quando a gente perde o temor de Deus lá em cima. Então, existem algumas ações, não é aquela coisa, time que se ganha, não se mexe. Irmãos, a gente precisa validar a Deus todo o sucesso nosso. Mudou de emprego, foi chamado para outro com mais potência, glória a Deus por isso. Ok? Se abriu alguma coisa, se deu bem, glória a Deus por isso. Mas não perca o temor do Senhor. Não, amor, porque agora a gente precisa mais se humilhar, não, está mais em igreja, não, agora a gente consegue viajar, etc. Não arrume problema para a sua vida. Nunca perca o temor de Deus se o teu salário aumentar 100 vezes mais do que você ganhava. Se você se tornar, tem alguém me ouvindo aqui? Se você se tornar uma pessoa milionária, ok? Bota o nosso tema, se você se tornar uma pessoa milionária com muitos milhões, não perca a essência de ainda limpar a igreja do Senhor. Não perca a essência de se mover numa escala, de frequentar uma célula, numa casa cujo qual é muito inferior à sua. Não perca esse temor. Não deixe que as coisas abalem e ensoberbece seu coração, ou ensoberbeça seu coração, ao ponto de você agora procurar somente lugares nobres para que você possa usufruir, não, porque agora o meu nível é outro, irmão, mas a simplicidade do reino nunca mudou. A gente sempre vai cantar e precisamos viver, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja. Tem alguém comigo aí, não? Então você pode comprar, irmão, remédio,
Pastor, agora eu não vou me submeter mais não, tal, porque agora eu tenho direito, eu tenho dinheiro até para comprar plano de saúde e remédio, mas você não consegue comprar saúde. Então de repente você compra uma boa cama, um bom travesseiro, mas não tem um sono para dormir. De repente você está cheio de si, né? Você consegue comprar remédio, a farmácia inteira, mas não compra saúde. Então qual é a base de tudo, todo sucesso? Deus nunca perdeu o lugar dele. Deus sempre precisa ter o primeiro lugar de nossa vida. Cadê os casais de sucesso aqui? Quer o sucesso na sua vida? Nunca planeje algo no qual possa te tirar da presença de Deus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor aí, por favor? Experiências minhas. Eu tenho um cara aqui na igreja, tenho pessoas aqui na igreja, se está aqui ou não sei, mas que ganham tudo e coloca na mão da esposa. Não, pastor, ela é melhor administradora que eu. Aplausos para você. Reconhecer que se estivesse na sua mão, você seria um péssimo administrador. Mas nota 0 para você, porque esse era o teu papel também. Ok? Você devia ser um cara mais inteligente nisso aí, mais ousado. Ou você não ouviu a parábola dos talentos aqui sendo pregado? De um investidor. Então você deveria startar isso aí. Não quer dizer que o sucesso dela seja o teu fracasso. Também você não deve ficar na sombra dela. Porque ela faz e você não sabe, você não deve aprender. Mas eu já ouvi aqui na igreja, em homens que entregam isso na mão da esposa e depois tem que pelejar, irmão. O cara trabalha de sol a sol, de segunda a sexta, sábado, para depois falar, pô, deu o dinheiro na tua mão, e a esposa gasta no que tem, e ele não consegue comprar um short para ele, não consegue comprar uma chuteira nova. Eu acho que isso não é um ponto positivo para a gente fazer uma somatória aqui. Quando a gente está falando casal de sucesso, não é você entregar na mão do outro, porque você não sabe fazer, aprende a fazer. E também um casal de sucesso, a esposa também tem que pensar no marido também. Não adianta você andar tão bonita e o teu marido sempre andar mesmo culto, com toda a roupa, blusa do Flamengo, todo culto. Você não repara isso não, mulher? Se o seu marido vem com blusa do Flamengo, todo culto, o pessoal do blusa do Flamengo está me olhando agora. Se o seu marido vem com blusa de time, todo culto, a culpa é sua, mulher. Uma vez, há muito tempo atrás, 15, 20 anos atrás, eu ouvi um senhorzinho dizer assim, ele estava no culto ministrando na assembleia, aquelas calças, né, social, aquela blusa por dentro. Aí uma vez ele falou que ele foi colocar o cinto, ele falou assim, eu fui besta, fui colocar sozinho e tal, aí aquela prega que tem aqui, aí ele falou que passou o cinto direto, e a esposa chegou e falou, amor, você não está bem vestido, e ele olhou assim e tal, ele entendeu que ele precisava de uns olhos onde ele não tinha. Ou seja, analisar o marido, como ele está se vestindo, não quer dizer que você tem que andar toda produzida e você ter um tribo full do seu lado. Então dá para melhorar o marido, sim ou não? A barbinha dele, um perfuminho dele, sim ou não? E a mesma coisa a esposa, o cara anda lindão, mas a esposa anda lá, chola, sem um cabelozinho legal, sem uma zinha legal, então não dá. Então eu acho que o salário que é de um e é de outro, tem que se perder isso, não é o salário dele, não é o salário dela, é o salário da família. É ou não é? É o salário de quê? Da família. Aí você se preocupa em pegar o seu dinheiro e ir lá fazer um reguinha lá, 20 reais, 30 reais, mas você não vê, não se toca, a sua esposa já não faz uma sobrancelha, um cabelo já tem um mês e pouco, ela está economizando. Ah, pastor, mas o meu é mais barato, então não faça nem você nem ela. Porque o salário é de quem? Da família. Já viu aquele jargão que a gente sempre utiliza? Uma mulher de cabelo feito, de unha feita, não tem guerra com ninguém, sim ou não? Cadê as mulheres? Levanta as mãos lá em cima, por favor. Aleluia. Está comigo ou não está? Que eu entendo isso também, que muitos homens são machistas também. Outros não fazem isso. Agora vai doer um pouquinho. Outros não entregam o salário na mão da esposa. Parabéns, você também deve ser um administrador. Mas agora eles fazem chantagem, eles são narcisistas. Já que eles têm um poder, eles nem falam para a esposa quanto que ganha. Não por uma questão pessoal, em que ela não quer saber, ou ela não quer administrar, ele entregou seu ofício ao homem, é porque ele esconde. Então ele vive uma verdade para ele e uma mentira para ela. E aí ele entra no narcisismo, por quê? Porque ele só dá dinheiro para ela se ele tiver sexo. Ele está dizendo que a mulher dele é uma prostituta domiciliar. Você não fez o Pix? Aí ela fala, faz um Pix para mim, estou precisando pagar. Lembra de ontem à noite? Então acaba sendo uma prostituta domiciliar.
e o homem não dá o valor à mulher. Então, já que ele é o controlador, ele fica com chantagem. Se fizer aquilo, vai rolar um pix. Então, às vezes, você, homem, pode estar contratando a sua própria esposa com papel de prostituta. Quem é que se vende por dinheiro, irmão? Prostituta. Quem é que faz sexo por dinheiro? Prostituta. E quando ela faz, ela não faz porque te ama. Você acaba manchando também a imagem. Ela faz refém, ela começa a perder a aptidão por você, a apreciação a você, o tesão por você, o amor por você, e ela vai toda vez tensionada na cabeça assim: preciso pagar aquela conta, preciso fazer relações sexuais com ele. Aí você vai tirando o belo prazer da sua esposa, daqui a pouco são 2 profissionais do sexo. É grave isso, gravíssimo, irmão. Acho que nem você nem ela tem que motivar um ou outro, porque o salário é do casal. Porque vocês são um casal de milhões. Quero voltar ao livro de Jó, capítulo 1, verso número 1, por favor. Olha como é real, um livro bem antigo. Eu não sei se você tinha esse conhecimento, mas não vai espiritualizar nem nada. É porque eu toquei num assunto de um livro antigo, Aninha. E o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, mais do que o próprio Gênesis. E o livro de Jó, sendo um livro muito antigo, ele traz para a gente, quer dizer, Gênesis, algumas páginas, capítulos, né? Ele traz para a gente um livro bem antigo, mas bem atual. Acompanhe comigo, ver se você vai raciocinar assim. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, também era correto, temia a Deus, mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela. Muito interessante isso. Jó era um homem mais rico de toda aquela região. Da cidade de Uz, Jó era conhecido como o cara mais próspero e mais rico. Engraçado que o texto está bem equiparado ao texto que nós iniciamos de Salmo. Ele teme a Deus e é próspero. Então, como que a gente compara o Salmo 128 com Jó? Jó, ele é bem-aventurado em tudo. O texto diz que ele tem uma esposa, o texto diz que ele tem 10 filhos, o texto diz que no hambúrguer dele tem muita carne. E ele era o homem mais rico. Aí no verso de número 8, dá uma voltada aí, verso 8, Satanás foi visitar Deus, do versículo 4 ao 7. Aí Deus falou assim: viu meu servo Jó? Aí Satanás vai falar aquelas coisinhas, né? Também o Senhor cerca ele de bem, dá tudo a ele que ele quer. O próprio diabo vai dizer, ele se tornou uma pessoa muito rica. Aí eu quero chamar a atenção ao que diz no verso 8. O Senhor perguntou: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém que há na terra com ele, homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás respondeu: na verdade, Jó tem bons motivos para temer a Deus. Olha o que o próprio diabo disse: tu puseste um muro de proteção à casa dele, sua família, os seus bens, e abençoa ele em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Então, o comentarista colocou que Deus disse que Jó é bem-aventurado e rico, é um homem de sucesso, cuja sua esposa tem sucesso, cujos seus filhos têm sucesso. E o próprio diálogo de Satanás com Deus também diz, o próprio diabo reconhece que há um muro protegendo a casa de Jó, em que a bem-aventurança de 3.000 camelos, juntas de ovelhas e de bois, tudo, é Deus que tem dado a ele. O próprio Satanás vai terminar a conclusão de Jó dizendo assim: ele é rico porque o Senhor fez ele um homem muito rico. Alguém compreende aqui, não? Lembra que o nosso tema aqui é um casal de sucesso, um casal de milhões? É o Jó, o nosso reflexo aqui. Jó nos dias de hoje. Jó tem tudo, porque há um Deus que dá tudo aos seus filhos. Alguém está entendendo? Então Jó é rico, tanto verbalizado pela boca de Deus, quanto agora contemplado e também verbalizado pela boca do diabo. Interessante isso, se você pensar aqui comigo, veja o verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a sua cabeça e se prostrou com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando eu voltar. Deus me deu, Deus tomou, e bendito, louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto termina dizendo: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus. Chegamos à parte que nós interessávamos aqui. Entre essa entrelinha do versículo 10 até o 20, quando nós iniciamos aqui, agora a reação de Jó, Satanás sai diante de Deus, você já conhece isso aí,
E Satanás é autorizado a tocar em Jó, por 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1 ele toca nos bens, no 2 ele toca no corpo, só não pode tocar na alma. Aí agora, do versículo 10 ao versículo 20, há aquela história que a gente fala, num só dia o homem mais rico ficou mais pobre, ok? E aí vem o seu servo dizendo, Jó, estávamos nós num campo e de repente veio um vento sudoeste, derrubou toda a casa que estava, teus filhos morreram. Jó, estávamos nós no campo e de repente veio uma tribo de inimigos diferentes e vieram e roubaram os camelos. Jó, estávamos de repente, veio um raio do céu, consumiu e dizimou todos os animais. Ou seja, nesse momento em que Jó está dizendo, Deus me deu, Deus tomou, o cara era rico em 1 segundo atrás, antes da primeira notícia chegar. Depois o cara se tornou o cara mais pobre dessa cidade, onde ele era reconhecido como a pessoa mais rica, o mais pobre. E agora, irmão, Jó é casado. O texto não descreve o nome da esposa de Jó. O texto descreve o nome de Jó e as suas filhas, que vai ganhar na frente. O texto não nomeia, mas esse cara é casado, cidadão igual a gente, independente do tempo. É um ser humano igual a gente, ser humano nunca mudou, não tem essa metamorfose, saiu do macaco, veio de evolução, não. Ser humano sempre, Adão tinha a orelha que você tem, Adão tinha a boca que você tem, é igualzinho, nada mudou. Nós somos ainda a imagem e semelhança de Deus, como Ele criou Adão lá. Só que o texto chama atenção para a gente, que agora entrou o dia da crise no casamento. Qual a crise? Um cara era muito rico, ficou pobre, e agora? Uma parte sensata, sabe essa parte emocional? Em que eu pedi para levantar as mãos, desde o início estou tentando trazer vocês para esse mundo, né? Essa parte fala, não, vou recuperar, vai dar certo. Era o Jó. Jó, ele rasgou a sua roupa e falou assim, ó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Jó estava preparado para o dia mau, portanto que ele mesmo cita, o que eu mais temia me sobreveio. Então o Jó mostra para a gente que ele nunca teve coração na riqueza, mas a esposa não. A esposa não foi trabalhada para esse momento, a esposa não foi trabalhada para essa fase. O texto mostra para a gente que Jó tem convicção, que o mesmo Deus que fez uma vez pode fazer a segunda. Jó tem convicção que aquilo tudo que ele tinha, ele não era pegado àquilo. Aí ele rasga a roupa dele, ele exalta a Deus, e o texto termina dizendo que em tudo Jó não pecou e nem culpou a Deus. E ele diz ainda no verso 19, 20 ou 21, louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, depois de perder tudo, todos os seus bens, toda a sua riqueza, Jó ainda não se desvia, Jó se mantém na fé, só que Jó é casado com outra mulher de milhões. Você está entendendo que desde o começo estou tentando fazer os dois serem um só? Essa diferença, mas não significa que não deva andar no mesmo propósito. Ou seja, eu não sei você aqui, mas eu gosto de dar uma corridinha, e quando meu joelho esquenta, para mim não é hora de parar. E quando eles querem parar, por exemplo, estou correndo com a minha esposa, quando ela quer parar, o meu joelho aqueceu. Aí eu consigo correr o dobro do que eu corri, né? E não sei se você corre com alguém, se você corre com alguém, a pessoa que está correndo com você, ela tem um papel de te motivar. Vamos, está perto, ainda que não esteja, ela vai. Falta menos que a metade, né? Menos que antes, ela vai te impulsionando, vai te impulsionando, vai te impulsionando. Essa é a chave da vida conjugal. De um levantar o outro, um não deixar o outro abater, nem desistir. Então, se você tem velocidade, não despreze achando que você vai chegar na frente e deixar seu parceiro atrás. É prejuízo para você. Se teu parceiro ficar para trás, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder aquilo no qual que era para terminar com você? E também não vejo vantagem desacelerar um pouco. Eu não vejo vantagem nenhuma desacelerar. Vou desacelerar porque ela não consegue carregar. Aí você não vai ter êxito. Mas eu acho que o seu parceiro consegue dar um pouquinho mais de gás e chegar ao nível da sua velocidade. Está entendendo, pessoal? Porque a lei veio uma notícia dessa, alguém quer se abater. E a gente só descobre quem é a parte mais frágil, não é no momento que as contas estão pagando. No momento que a conta está pagando, tem sexo todo dia, meu irmão. Tem ou não tem? As contas estão se pagando. Vai brigar para quê? Paz e amor, irmão. As contas estão se pagando. A esposa fala, preciso comprar roupa nova. O cartão está aí, amor. Quer Pix? As contas estão em dia. Mas no momento que as contas estão pagando, se ela passar um negócio, você fala para ela assim, você está maluca? Ela fala, só foi R$10. Aí você vai dizer para ela, pode ser 1 milhão. Você está no auge, meu irmão. Você está na corda bamba. É o que aconteceu para Jó aqui agora. E agora? Jó é casado, sim ou não? Aí vamos ver a reação da esposa dele. A esposa dele
diz para ele assim no capítulo 2, verso 9: sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. A outra parte. Lembrando que quando estava tudo bem, rico, casal de sucesso, casal de milhões. Mas será que é essa capa que Deus quer da gente? Será que Deus vai ver a gente de verdade? O mundo vai enxergar a gente de verdade? Só pelos feitos de Deus em nossas vidas? Ou nós também nos amamos por conta própria também? Quer dizer, se Deus fizer, a gente se ama. Se Deus não fizer, a gente se odeia. Cadê o amor? Cadê aquele que uniu vocês, chamado propósito? E agora a mulher de Jó é a outra parte, fleumática, melancólica, que tenta parar a história e falar assim: amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó vai trazer à memória dela algo significativo para a gente. Olha para o parceiro do seu lado e fala: agora escuta. Próximo versículo, por favor. Jó respondeu: você fala como uma louca, insensata. Não aceitamos a picanha? A casa que nós já tivemos? As viagens que nós já fizemos? O tempo bom da vaca gorda que Deus já fez na minha casa, na tua casa, na nossa casa? Jó vai trazer a memória, ou seja, mulher, não aceitamos o bem da mão de Deus, ou apenas as coisas boas e não as más. Tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. O que Jó trouxe a sensatez? Que aquele dia não definiria o casamento dele. Aquele dia mau não era o casamento dele, aquele dia mau. Por exemplo, eles viviam pra caramba nessa época aqui. Mas só de o texto dizer que Jó tem 10 filhos de homem muito rico, ninguém enriquece do dia para a noite. Então Jó construiu junto daquela mulher uma base, até para criar aqueles 10 filhos. E não eram bebês, já eram adultos. Então é capaz que todo casal de sucesso seja falido e um dia esqueça o histórico da empresa de sucesso. De repente você tem um histórico maravilhoso de sucesso com sua esposa. Já produziram milhões, mas um dia, como o de Jó, quase destruiu se ele não tivesse um equilíbrio emocional, se ele não tivesse uma boa memória do que ele já fez, do que ele era e do que Deus fez na vida dele. Quem está de pé, vigie para que não. Mais uma vez, colocando aqui, existe um casal de grande evidência, de 50 anos no meio evangélico, uma cantora renomada que não precisa falar de si própria, divórcio agora por esses dias. Esses dias, com minha família, passei em frente à antiga igreja dela. Ela mudou de igreja, comprou um terreno, construíram uma bela de uma igreja. Falei: gente, essa igreja, divorciados eles, isso aí não funciona mais. Vai ser na força do braço do homem. Porque o sucesso da igreja era a união daqueles que Deus chamou para liderar. A mesma coisa, o sucesso dos teus filhos depende do sucesso seu com a sua esposa, irmãos. Você tem uma empresa junto. A sua empresa não vai prosperar se você tiver uma desunião com a sua esposa. A Bíblia diz em Amós 3,3: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. A Bíblia sempre vai somar dois, somar dois. Então, se você não tem acordo, você não vai ter sucesso. É bom que a gente pare de pensar: ela é assim, eu sou assim. É bom que vocês olhem um para o outro e falem: nós somos assim. Então agora o Jó, ele traz o tempo em que ele esteve com a esposa dele à tona. Ou seja, Jó não tem amnésia, mas quem era para ter amnésia era ele, que a dor está nele. A dor está nele, a chaga está nele. Esse momento ele está cheio de chagas, de feridas, se costa com caco de telha. E Jó está sofrendo em tudo, mas não perdeu o equilíbrio de alma. O que Jó não perdeu? Identidade. O que Jó não perdeu? Jó não tem amnésia. Não é porque que Deus está fazendo agora, que na verdade ele nem sabe que Deus está testando ele, porque Deus está fazendo agora, que ele vai jogar tudo aquilo que Deus já fez por água abaixo. Está comigo? Mas se dependesse da esposa, não quero dizer da mulher, poderia ser o contrário, poderia ser ela levantando Jó. Eu não sei quem é a parte aí no qual está sendo tocada, mas poderia ser o contrário. Não quero aqui trazer eloquência ao Jó, mas a parte agora sensível, a que teme a Deus, deve agir com temor de Deus. Porque o que o texto mostra para a gente, aquela parte do pão, em cima e embaixo, é o Jó ainda. O recheio era a esposa e os filhos, os bens materiais, a riqueza dele. Se Jó tivesse perdido esse temor, ele falaria para a esposa: então tá, pega tudo que é teu e vai embora, me deixa aqui. Mas em nenhum momento, o que Jó teve? Temor de Deus. E quem tem temor de Deus não age de forma voluntária, no qual possa prejudicar um ou outro. Então todo o sucesso do casal começa com o quê? Com o temor de Deus. E todo sucesso do casal também termina com o temor de Deus. O temor de Deus é a base para o dia bom, para o dia ruim, mais ainda para o dia ruim.
Existe um Provérbios muito colocado, que eu amo da minha vida inteira, foi minha vida esse Provérbios. Provérbios 30, verso 8 e 9. É um rei. Você pensa que esse provérbio é do rei Salomão, mas não é. É um rei Agur Lamuel. Esse rei, ele reinou por um pouco espaço de tempo. E ele diz assim, ó, 2 coisas te peço, Senhor. Pediu 2 coisas, cara, incrível demais. Ele diz assim, ó, não me negues antes que eu morra. E ele vai colocar a outra questão da segunda petição dele, dizer assim, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. O que é isso, gente? Que loucura é essa? O cara fala, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Qual a oração que você fazia? Senhor, não deixa eu ser pobre não. Quem oraria assim? Alguém oraria? Senhor, não me deixa ser rico, também não me deixa ser pobre. Alguém oraria? Nem no seu dia mais espiritual você faria uma oração dessa. Mas olha o cara se conhecendo, que é o perfil de cada um. Porque ele falou, não me deixe enriquecer. Porque ele diz assim, ó, enriquecendo eu posso lançar a mão do seu nome e possa dizer, quem é Deus? Não acontece? Ele disse que a riqueza para ele ia deixar de temer a Deus. Porque ele ia se achar altivo e achar que ele que produz aquilo. Aí a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne a sua força. Então ele diz que para ele a riqueza não prestava. Cara, aplausos para esse cara. Ele falou, para mim a riqueza não presta, porque eu posso lançar a mão do nome do Senhor, posso esquecer dos meus princípios, até da minha família, até do meu propósito. Eu não me vejo sendo rico, diz ele. Glória, está certo. Aí a pobreza, por que ele diz não me deixe empobrecer? Pergunta para mim, por quê? Ele falou, empobrecendo possa furtar e lançar a mão do seu nome. O que esse cara dá uma lição para a gente com palavras? Satisfação. Tudo aquilo que é demais possa me deixar insatisfeito. E tudo aquilo que é de menos possa me tornar insatisfeito. O que ele pediu? Pão acostumado de cada dia. Pão nosso. É uma lição para muitos. Você não deve se frustrar se você não enriquecer. Você deve ver o pão de cada dia. Ele pediu equilíbrio, ele falou, Senhor, eu sou feliz como eu estou, a minha esposa está bem com saúde, meus filhos estão bem com saúde, a minha casa não tem goteira, estou pagando as minhas contas, problema dos outros que está aí com milhões, eu quero ser feliz do meu jeito, na minha casa, então eu não quero perder isso que eu tenho aqui, então não me deixe enriquecer para que eu não perca isso, mas eu também não quero empobrecer para que eu não venha furtar e perder isso aqui. Tem alguém aí não? Alguém está satisfeito com o que tem? Reconhece que é Deus? Então dá um forte aplauso a Ele. Então, peraí, bens pode acabar com o casamento? Responda, sim ou não? Perca de bens pode acabar, sim ou não? O que Jó mostra para a gente? Pode, mas o temor de Deus não deixa. Pode. Pode, é uma realidade, Eduardo? Pode, mas o temor de Deus não deixa. Porque você não enxerga apenas os valores, você começa a enxergar o propósito. Você cria na sua cabeça, do lado espiritual, através da pessoa do Espírito Santo, que isso é uma fase na sua vida. Ainda se um cônjuge, seja ele homem ou seja ela mulher, desfalecer no meio da caminhada, ainda que ele um cônjuge, seja ele ou seja ela mulher, não quiser lutar, brigar por isso, o que o texto diz? A parte mais forte agora vai prevalecer. Ah, lá em casa as coisas estão ruins, meu marido não quer mais buscar. Busca você. Ah, a minha esposa não quer buscar. Busca você, marido. Qual a parte mais forte? Irmãos, sempre vai vencer quem ora mais. Sempre vai vencer quem está mais perto de Deus. Simples assim. Não tem outro resultado. É isso. Então, a riqueza, Jó teve sucesso, que é o nosso tema de hoje. Mas pelo momento ele perdeu tudo e faliu. Mas a riqueza pode sim. O teu melhor dia da tua vida, se ele não for uma realidade hoje, pode abalar o seu casamento sim. Se Deus não for a base desse casamento. Se Deus não for a base da sua fé. E o temor do Senhor, o princípio da... E quando nós casamos, fazemos os nossos votos, mediante o quê? Somente a morte separe, né? A gente casa dizendo assim, na alegria e na tristeza. Jó estava bem no momento de alegria, mas na tristeza ele estava mal demais, cheio de chagas, falido, mas nesse momento ele falou assim, eu fiz um voto. É o que a sua esposa deveria pensar. Na saúde e na doença, o seu parceiro, o seu cônjuge está ferido, está sem saúde, né? Está abalado emocionalmente. Mas qual foi o voto que você disse que amaria aquela mulher? No dia da saúde e no dia da doença. Na riqueza e também na pobreza. Ou seja,
Você declarou sobre aquele dia que circunstância não iriam movimentar o seu amor. Nós fazemos um voto. Na condição de pastor, nós falamos, na riqueza, na pobreza, a pessoa responde. E ela diz, na riqueza, na pobreza. Eu não sei se ela fala emocionada naquele momento. O que as pessoas pensam, né? Que é só aquele momento, não preciso repetir para sair bonito na foto, na filmagem, né? Na riqueza, na pobreza, enche o bocão. Mas não sabe a vida que espera para frente. Até porque essas coisas que acontecem em casamento, ou é para aperfeiçoar, ou é para arrebentar. Essas coisas que acontecem no casamento é para saber se tem amor de verdade ali. E como eu falei aqui, se for só por dinheiro, é prostituta. Então essas coisas que acontecem, alguma ausência, alguma deficiência, alguma falta, é para saber até quando que a gente pode suportar. O texto não diz, Mateus capítulo 7, sobre a casa da rocha da areia? É 2 casamentos, um de fachada e um verdadeiro. Mas está um sol brilhando, não tem chuva há muito tempo, então os 2 têm a mesma fama. As 2 casas, que linda. Olha os 2 casamentos, que bonito. Só que o texto diz que o tempo muda. E de repente vem um vento muito forte, trazendo consigo tempestades, trovões, ao ponto de inundar aquela casa. Então uma casa que tinha fama antes da tempestade, agora vamos ver quem é ela depois da tempestade. Aí vem uma tempestade muito forte. Aí o texto diz que quando passa a tempestade, as pessoas vão procurar aquele outro casamento, aquele casal. Cadê eles? Dilaceraram, sumiram, foram tomados pela correnteza. Por quê? Porque eles não tinham profundidade, não tinham amor suficiente, não tinham verdade suficiente. Acontece, mas nós estamos aqui diante de uma igreja onde está casado e casado pelo amor de Deus, está casado Isso é um casamento firmado na rocha, onde que não é somente aparência. O dia das nuvens nebulosas, os dias do céu preenchido, quando o céu está preto, é que você vai saber quem é você de verdade. E esse dia vai revelar o quanto você ama essa pessoa do seu lado. Só para saber que você está em casal, dá um beijo na sua esposa, por favor. Gente, mas saiu um estalo tão grande aqui na frente. Quem foi? Quem foi? Acho que essa pessoa está até com o microfone aí. Vamos lá, Jó 42, verso 12. Diga assim, vale a pena suportar o dia do teste. Diga mais alto, gente. Diga, vale a pena suportar o dia do teste. Irmão, vale a pena. Por quê? Porque você é casal de? Você é casal de? 2 milhões grande, um você, outro ela. Você é casal de sucesso, irmão. Você é casal de milhões. E olha o que o texto diz pra gente, presta atenção. O mesmo cara, nosso personagem da noite de hoje, em que foi a parte base, onde não deixou o temor ir embora da sua casa. O mesmo Jó. Olha o que o texto vai dizer, no verso 12, 42, obrigado. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ou seja, passou a tempestade, passou a enxurrada, passou o dia mau, mais do que a primeira, e teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e jumentos. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3. Deus é um Deus que restaura, sim ou não? Só que o texto diz que ele dobrou. Jó chamou a primeira filha de Gemima, repete comigo, Gemima. A segunda de Késia. A terceira de Keren Rabuque. Qual foi o nome da primeira? A segunda? E a terceira? Primeira? A segunda? E a terceira? Diga assim, eu vou dar nome decisivo para a minha restauração. Já olhou quando a pessoa coloca um nome, por exemplo, Ebenezer? Não foi à toa. Ela vai trazer à memória o tempo de luta dela, e quando ela vencer, ela fala, até aqui me sustentou o Senhor. Ela dá nome de Manassés, de Efraíns, Ela dá nome de uma opção de coisa, Reobote. Por que o nome de Reobote? Porque teve filisteus querendo invejar o seu poço. Porque teve gente entulhando aquilo que você descobriu, Então todo nome tem um significado. Todo nome tem um significado. Lembra de Betânia no último culto, Já inventaram o nome das celas de Betânia. Já abriu uma cela com o nome de Betânia. A pessoa se identifica com isso, com tudo. E por que Jó, o texto diz que ele chamou, não foi Deus que mandou dar. Irmão, já estou vendo muitos nomes abençoados saindo aí por aí. Já estou vendo títulos aparecendo, o outro ali tem Efraim, aqui também tem Efraim. Deus me fez prosperar no tempo da minha crise, da minha aflição. Tem gente com Manassés, dizer, Deus me fez crescer da casa dos meus pais, ou seja,
Minha família foi pobre, mas eu não sou. Meu pai não podia dar, mas eu tenho agora, dou para meus filhos. Então existem nomes, irmãos, e nomes a serem colocados. Você acha que o texto coloca nome, se lá em cima não teve nome, agora nome por causa de quê? Porque a restauração vai ter significado, irmãos. Porque a restauração tem exaltação de Deus, irmãos. A restauração tem propósito de Deus. Olha o que o texto diz. Ele chamou o nome da primeira de Gemina. Gemina quer dizer fé. O que não deixou Jó desfalecer? Fé. O que não deixou Jó separar, divorciar? Fé. O que não deixou Jó blasfemar de Deus? Fé. Tem alguém para levantar a mão de Gemina? Por que você não vai morrer? Por que você é um casal de sucesso? Porque você tem a fé. Dá um glória a Deus no seu lugar. O nome da segunda ele chamou de Késia. Késia significa pureza, sabe, livre da contaminação. Jó estava cheio de praga, Jó estava adoecido. Colocando essa palavra aqui, o que fez Jó quase separar da sua esposa? Não somente a riqueza, mas da doença. Quando Jó colocou o nome da filha de Késia, ele estava dizendo: Deus tornou minha pele pura de novo. Vai ter cura, meu irmão. Vai ter restauração, meu irmão. Você está comigo aí? Não. Primeiro o alicerce é a fé. A fé não deixou você morrer. E depois você vai dizer: Késia, Deus me purificou, Deus me limpou, Deus me curou, Deus me tratou. Quem pode reage no tamanho da sua fé. E a última, irmãos. E a última, já pensou? Deus restaurou você, a fé. Depois da tempestade, você viu que você tinha fé, nem você conhecia, mas ela estava ali. Você não blasfemou, Rosana, você não separou, você não desistiu. Aí depois você vê assim o resultado, ou seja, Deus me curou. E o que significa Keren Hapuk? Keren Hapuk significa triunfo da fé. O que Jó está fechando para a gente? Ele está dizendo: não perdi a fé. Deus purificou das minhas chagas. E agora o triunfo da fé. Jó está dizendo assim: estou vendo o dobro de tudo que eu tinha. O triunfo da fé significa restauração. Eu não sei se tem alguém precisando disso aí, meu irmão. Eu não sei quantas mãos pode se erguer agora e levantar, mas vai ter restauração sim. Deus manda te dizer nessa noite que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Cadê os casais de potencial aí, meu irmão? Ei! Vai ter restauração. Diga: eu sou um casal de sucesso. Segura a mão da sua esposa e fala: nós somos casais de milhões. Quanto você vale? Diga: milhões. Quanto você vale? Diga: milhões. Diga para o teu marido: você é um milionário. Diga para a sua esposa: você é um milionário. Diga para a sua esposa: tem carne nesse hambúrguer? Tem ketchup nesse hambúrguer? Mostarda nesse hambúrguer? Porque o pão já está pronto. Alguém reage aí no seu lugar, meu irmão. Só para você entender os três nomes: fé. O que Jó exaltou quando a tempestade passou? Ele fala: nossa, nem eu sabia que era tão forte assim. Imagine passar uma crise, um tempo de dificuldade. Aí quando Jó vê que Deus está restaurando, ele vai lembrar em que momento nenhum ele falhou com Deus, faltou com Deus, porque ele vai enaltecer a fé. E o que é a fé? Firme fundamento das coisas que não se vê, ele nunca viu, mas daquilo que se espera, ele esperou e alcançou. Aí ele dá o nome da segunda de pureza, porque Jó acabou de sofrer agora uma enfermidade, uma úlcera. A sua pele, a sua carne apodrecia, fedia. E ele vai dizer: Deus me tornou puro. Eu não sei quantas casas aqui precisam de cura, quantos casamentos precisam de cura, mas já quero declarar sobre a sua vida Késia, irmão. Késia, por favor, diga Késia. Diga pureza, clareza, branco, como a neve, sadio, saudável, leve, bonito, cheiroso. Abra a boca e diga gostoso. Diga mais alto aí no seu lugar, meu irmão. Aí o texto diz: obrigado, esposa.
O texto diz assim, em tudo, no verso 15, em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Seu pai lhe deu herança junto com os irmãos dela. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu quantas gerações? Ai, a palavra de Deus. 4 gerações. Poderia ter morrido, não visto mais os filhos, paizão. Deus ressuscitou Jó de novo, deu os filhos novamente, deu netos novamente, deu bisneto novamente e tataraneto novamente. Pode botar a mão no coração do seu marido e falar, você não vai morrer de cardíaco, não, fica tranquilo. Não vai morrer não, vai ficar bem. Qual a promessa que Deus tem na sua vida? 4 gerações. Peraí, qual a promessa que Deus tem na sua vida? 4 gerações. 4 gerações. E olha as coisas naturais, espirituais, significativas também. Para Jó viver 4 gerações, não podia viver sem dinheiro. Não tem. Uma boa alimentação, uma boa qualificação, uma vida equilibrada. Então, Deus está fazendo? Vai restaurar a família, vai fazer do Jó uma pessoa rica novamente e vai dar tempo de vida hábil para ele viver e ver as suas 4 gerações futuras. Alguém recebe isso aí na sua alma? Diga, Gemima, Késia, Keren Hapuk. Gemima, Késia, Keren Hapuk. Mais 5 minutos, Eclesiastes 4, verso 9. Você é casal de? Milhões. Se eu perguntar um negócio, como é que está a espiga do seu marido? Ué, o que foi, gente? Eu não entendi nada. Ué, gente, não é casal de milhões? Bota o título lá, amigo. Não é? Não são 2 milhos? Quem é você? Esse aqui é teu marido, né? Ele está na frente protegendo, não é ou não é? Olha para essa espiga aqui. Olha para essa espiga aqui. Como é que está a espiga do seu marido? Responde, mulheres. Como é que está a espiga do seu marido? Tá boa? Tá fresquinha? O milho tá duro? Ou tá mole? Eclesiastes capítulo 4, verso 9, por favor. Essas meninas solteiras, não casadas ainda, ficam vindo para a mídia, para quê, hein? Tudo solteira, Natália, prepara, filho, preparar. Tem que achar o marido da espiga, viu? Vamos lá. É melhor serem 2 do que? Cara, a Bíblia é fantástica, mano. Eu fico imaginando assim, por que as pessoas ficam fazendo uma aula de coach para enriquecer se tem um culto, tem a Bíblia? Ficam fazendo terapia para casais, terapia para casais. Vem para o culto de casais, pô. Vem para o culto de casais, olha só. Quantas ferramentas você recebe aí? É melhor serem 2 do que? Porque uma ajuda o outro a alcançar o? Como que nós começamos no Salmo 128? O homem que teme ao Senhor será rico e terá sucesso. O que o Eclesiastes está dizendo agora? A pessoa do São Salomão está dizendo para a gente que é melhor serem 2 do que 1. Porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Então, peraí. Uma ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se uma ajudar o outro, o que está ajudando está melhor do que o outro. Então, o que o texto diz para a gente? É melhor serem 2 do que 1. Se você estiver sozinho, quem vai te motivar? Ou qual será o motivo para você vencer na vida? Agora, se você tiver alguém que acorda contigo toda manhã, te impulsionando, te alegrando, dizendo para você, vai dar certo. Vamos embora, Deus é com a gente. Não fica melhor? Sim ou não? Pergunta aqui, você está com a pessoa certa? Não, por favor, preciso que seja uma realidade. Apesar dos times ser diferentes, tem um flamenguista e uma menina com a camisa do Botafogo. É Botafogo, menina? É? Um flamenguista e uma Botafogo ali. Gente, nunca vi Vasco e Flamengo, mas Botafogo com Flamengo. É? Dá certo aí, mesmo sendo diferente? É? Um motiva o outro, né? É? Ele está precisando de motivação agora, não está, meu irmão? Ele está precisando de motivação agora. Então, o que o texto diz para a gente? Que a parte que estiver melhor, nem sempre a esposa vai acordar. Eu acordei hoje, meu irmão, com uma vontade. Não, mas a outra parte vai motivar. E tem que ser assim.
A outra parte não vai deixar a parte no qual não está bem desmotivar. Sempre impulsionando o outro. Então é melhor serem dois do que um. Porque uma ajuda o outro a alcançar o sucesso. Seu marido foi ver uma proposta de emprego. Deixa ali, meu irmão, já dobra o joelho. Manda uma mensagem para ele e fala: amor, já estou orando por você agora. Jejue por ele naqueles dias. Não vai criticar, né? O marido não está naqueles dias, você vai dizer: ai, está desempregado, fica em casa. Vai ajudar? Vai ferramentar o cara? Vai ferrar o teu casamento. A Bíblia diz que uma mulher rixosa é melhor morar no deserto que com ela. Então, eu não acho uma crítica uma melhor performance para você motivar o cara. Não acho. Acho que o negócio está dando ruim. Se você não começar a entender que é a hora do emocional entrar, é a hora da motivação entrar, você vai piorar o seu casamento. Então o negócio para ele ou para ela está ruim, meu irmão, você vai jogar entulho. Vai dizer: está vendo, você era isso mesmo, você sempre foi isso, né? Não vai ajudar nada. Você está fazendo um papel do diabo nesse casamento. Você tem que motivar. Ah, pastor, mas ele motiva. A Bíblia manda motivar, não sou eu. É melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. O que é que a mulher de Jó fez? Quase perdeu o casamento dela. Se Jó era um cara estourado, se Jó era um cara sem temor, o que ele faria? Diabo te carrega também, né? Vai embora também para cá tua mãe. O que ele fazia? Mandava essa mulher vazar. Mas Jó era uma pessoa sensata, motivadora. Não perdeu o sentido de Deus, calou a boca da esposa e não trocou de esposa, não ficou com o coração azedo. Porque quando Jó se deu bem, quando Deus restaurou ele, ele falou assim: vou ter 10 filhos com você de novo para você aprender a servir Deus direito. Ô cara bom, hein, meu irmão? Não trocou de mulher, não levou mágoa para o coração, foi com a mesma que um dia falou: morra! Tem marido aí, ou esposa, falando simples coisas, tem um marido que falou assim: a primeira oportunidade vou embora dessa casa. Já falou: daqui nem sai, daqui ninguém me tira. Imagina esse poder, falou: sai da nossa casa. Ele: sai não, sai não, sai não, não sai não, daqui só morto, só para o cemitério. Uma parte emocional, irmão. Por briguinha menos, um pega as coisas, vai para a casa da avó, da mãe, queimando um filme do negócio aí, né? Aí você vai lá, brigou, vai para a casa do parente. Aí o parente não é cristão, fala: se está ruim para você, se tem Deus, diz tem Deus, imagine para a gente, né? Dá ruim, meu irmão, dá seu jeito. Fala: vou sair daqui não, vou ficar aqui. Por quê? Porque o choro dura, a palavra minha dura, o choro dura, mas a alegria, tem que esperar esse momento, irmãos, tem que esperar esse tempo. Se a Bíblia está dizendo que a alegria vai vir, a alegria já está na sua porta, já tem alegria batendo aí na porta do seu coração nessa noite hoje. Então o texto diz: é melhor serem dois do que um, porque ajuda o outro a alcançar o sucesso. Aí o texto diz: se um cair, outro ajuda a levantar, mas ai de quem cair sem ter quem o fizer. Está em sério apuros. Da mesma forma, se um cair, o outro ajuda a levantar, ai de quem cair sem ter quem levantar. Da mesma forma, duas pessoas podem se deitar juntas e aquecer a outra. Como fazer isso sozinho? Quando eu montei isso aqui, o Espírito Santo trouxe seriamente uma reflexão para mim. Veja bem que o texto trata do dormir. Muita gente vai entender do aquecer, relações e tudo, mas o texto não trata isso. Veja bem, verso 11, por favor. Da mesma forma, se duas pessoas se deitarem juntas, aquece uma outra. Mas como fará isso se ela estiver sozinha? Como vai se aquecer? O que o texto está trazendo para a gente? Pessoas frias. Se um se esfriar na relação, na espiritualidade, aí o texto traz a frieza espiritual, ou a frieza no relacionamento conjugal. O texto vai dizer: ainda bem que tem outra parte que não esfriou, ainda bem que tem outra parte que está aquecida, ainda bem que tem outra parte que é uma tocha, que tem fogo, que tem fé. Então as duas frias deitadas, um para o lado, outro para o outro. Mas o texto diz: ai de quem estiver só. Ainda bem que você tem alguém do seu lado que tema Deus, sim ou não, seja ele, seja ela, seja os dois. Então diga: nada de frieza nessa noite. Complete: nem chegar em casa. Ué, irmão, o que é isso? Entendi nada. Nada de frieza na relação sexual do casal. Nada de frieza na intimidade com Deus. Nada de frieza na comunicação entre o casal. Nada de frieza em qualquer área da nossa vida. Diga assim: eu vou te aquecer,
um ou outro, troca para o outro, eu vou te aquecer também. Diga, show frieza na nossa relação. Agora o texto diz aí, terminando, verso 12, sozinha a pessoa corre risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender. O texto não diz que elas se defendem, diz que ela pode, então o texto deixou opcional. Ou você defende a sua esposa ou o marido, ou você deixa ele vulnerável. Olha que maravilhoso, é opcional. Então existe força em mim, existe energia em mim. Então sozinho uma pessoa vai ser vencida e ser atacada, mas duas podem se defender melhor. Agora, nem menos nem mais, apenas o topo da montanha. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda de três tranças não se rebenta com facilidade. Continuo dizendo, a base da vida de um homem não está pelo amor que ele tem da vida da esposa somente. A base da vida de um homem é o temor que ele tem em Deus e o amor que ele tem para a esposa. A base de um casamento não está na jovialidade de vocês, no quanto vocês têm de recurso. Um dia o dinheiro pode acabar, mas o amor, a Bíblia diz que o amor nunca acaba, Coríntios capítulo 13. Mas quando a gente tem Deus, a gente está no alto da montanha, com Deus lá em cima. Alto da montanha significa, estou na melhor fase, Pedro, da minha vida, tudo está dando certo, beleza, Deus está contigo, mas existem os vales, que não tem para onde subir mais, e às vezes tem uma carretilha que vai botar você embaixo, e nesse vale, quem vai estar do teu lado de mão dada? O texto diz que vocês têm a opção de se defender e passar junto nesse vale, mas o texto também diz que alguns de vocês podem desistir nesse vale, nesse dia mau, mas o texto traz uma clareza, que é muito difícil arrebentar, muito difícil. Sabe o que é muito difícil? Aquela coisa que você fala, cara, é muito difícil, não vou conseguir. É muito difícil arrebentar quando se chama o cordão de três dobras. Palavra minha em consideração final. O casamento de Canaã da Galileia tinha Jesus naquele casamento, mas da forma que Jesus é para muita gente, portanto que acabou algo. Acabou algo por quê? Porque aquele casal manteve uma distância, simpatizante de Jesus, simpatizante da igreja, simpatizante do evangelho. Teve que acabar alguma coisa para reconhecer que Jesus sempre esteve na vida deles. Aí terminando aquele vinho, eles falam assim, Jesus está aqui na nossa casa, vamos chamar ele para nos ajudar? Pois é, irmãos, você pode ter uma bela festa de casamento, o melhor vinho, mas nada se compara quando Jesus consegue transformar a sua vida, quando Jesus consegue transformar a sua casa, quando Jesus consegue transformar o seu casamento. O melhor vinho sempre é estabelecido quando Jesus entra na união entre o casal. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Quem pode, exalta o nome do Senhor aí.